Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. A Pro tá bem, tá? Graças a Deus. Ontem a Pro não fez a chamada de vídeo, porque eu precisei ir ao médico com os meus filhos, tá? Mas nós estamos bem, graças a Deus, tá bom? E hoje nós vamos no nosso capítulo aqui na nossa unidade 3, iniciar em ciências, o tema O Mundo Invisível. O mundo invisível. O que seria esse mundo invisível? É o mundo da história de faz de conta. É o mundo... Não, vamos ver que mundo invisível é esse, né? E nós estamos vivendo num momento de pandemia, num momento de contaminação com o coronavírus, e assim, vamos ver se ele entra nesse vírus invisível, nesse mundo invisível, o que é? Vamos aqui acompanhar, a Pro vai fazer a leitura, né? E depois a página 2 e 3, para começo de conversa, a gente discute na nossa aula online no Google Meet, tá bom, meus amores? Então vamos aqui, ó, unidade 3, o mundo invisível. Para começo de conversa. Ao tentar pôr um obstáculo, ao tentar passar por um obstáculo, Elias caiu da sua cadeira de rodas. Seu pai logo o socorreu e o levou ao médico para cuidar da ferida no joelho. 1. Observe os materiais médicos presentes na mesa. Eles serão usados para quê? Então aqui, olha que nós vemos aqui na mesa, pinça, uma seringa. A minha não tá colorida, mas parece que são algodão, ou não sei se gases, um álcool, né? Para que esses materiais vão ser usados? Olha aqui o Elias. O Elias tá sentado lá na mesa, assim, com essa carinha, olhando pro médico. Ele acabou de levar um tombo da cadeira. Olha só o joelhinho dele, tadinho. Machucou o joelho. Então, para que o médico vai usar esses materiais aí, né? Aí 2, a ferida no joelho de Elias está aberta. Quais são os riscos de uma ferida ficar assim? Tá, a gente se machuca, abre uma ferida. Quais são os riscos da gente ficar com essa ferida aberta? Né? Vocês crianças, né, com certeza várias vezes fizeram algum machucado, tal. Como que o papai e a mamãe têm cuidado? O que vocês já têm ouvido falar sobre isso? Eu me machuquei, abri uma ferida, o que eu devo fazer? Tá? 3. Micro-organismos como bactérias e fungos podem fazer mal às pessoas. Por quê? E aí, o que são micro-organismos? O que são bactérias e fungos? Eles podem fazer mal a nós, as pessoas? Por quê? E 3. Existem micro-organismos que não fazem mal à saúde? Será que existe micro-organismos bons que não fazem mal à saúde? E existem micro-organismos maus que fazem mal à saúde? Então, é tudo isso que nós vamos ver nessa unidade. Então, nós vamos passar aqui para a página 4, né? Que depois que vocês fizerem essas atividades, nós vamos fazer a correção, aí vocês já vão estar com ter aprendido sobre essas perguntas e a gente vai poder estar discutindo esse assunto, tá bom, crianças? Então, aqui no capítulo 1, conhecendo os organismos microscópicos. Conhecendo os micro-organismos microscópicos. Elias machucou-se na queda com sua cadeira de rodas. Por sorte, Jairo, seu pai, estava por perto para ajudá-lo. O menino não entendeu porque o médico estava usando tantos materiais para tratar de um machucado no joelho. Máscaras, luvas, álcool, etc. Ao sair do hospital, decidiu perguntar ao pai. Pai, por que o médico precisou usar uma máscara e luvas? E por que ele limpou o meu joelho repetidas vezes? Elias, tudo isso foi para garantir a limpeza da ferida e impedir a ação de micro-organismos. 1. Qual é a importância de limpar bem as feridas, como essa que se formou no joelho de Elias? O que vocês sabem sobre
limpar feridas, né? Olha aqui, Jairo explicou que alguns micro-organismos podem entrar no corpo humano através de pequenas feridas. Uma vez no corpo, este reagirá para expulsar os seres invasores, causando infecções, febres, etc. O álcool é o antisséptico mais utilizado nessas situações, pois ele invade alguns tipos de micro-organismo, destruindo-os pelo interior. Olha aqui no glossário, antisséptico, produto utilizado sobre a pele com o objetivo de reduzir ou inibir o aumento de micro-organismos presentes. Bom, o álcool, né? Nós estamos usando agora álcool em gel, já virou lei, né? O álcool em gel, ele já faz parte da nossa vida agora, desde que surgiu esse coronavírus, aí o Covid-19. Então, assim, a gente já tá sabendo, olha só, que engraçado. Antes de surgir esse assunto do Covid-19, muitos de nós, a Pro se inclui aí também, não tínhamos tanto hábito de estar lavando as mãos. Ó, nós entrávamos para a escola, né? Tinha lá os cumprimentos legais, aí começava a aula, aí vai lá para a cantina, quem vai comprar seu lanche, e a aula vai desenrolando, né? E quando dava a hora do lanche, a maioria saía com as mãos do jeito que estava ali, saiu do caderno, do lápis, não lembrava de lavar a mão. Então, crianças, antes de lanchar, lavem as mãos. Isso tem que ser, é regra. Isso é regra, já era. Agora, no que estamos passando, ela se tornou uma regra mais séria ainda. Então, temos que lavar as mãos, lavar bem as mãos com sabão, né? Bastante sabão. Por quê? Porque ela vai tirar os micro-organismos presentes ali. São coisas que nós não vemos a olho nu. Ó, com óculos ou sem óculos, não, precisa de um microscópio. Falar nisso, vocês já viram um microscópio? Já tiveram a oportunidade de pôr a mão em um microscópio, olhar, né? É muito legal também. Então, aí se usa o antisséptico, né? Aí você lava a mão, fala, lavou a mão, lavou bem, já tá livre, né? Não, mas se tem ali o álcool em gel, vamos passar um álcool em gel também. Machucou? Olha aqui o Elias, tadinho. Você viu a carinha dele aqui na imagem da página 3? Tadinho, com o joelho machucado. Todo mundo sabe que dói, né? Pro, mas se eu passar um antisséptico, vai arder. E quando a Pro era criança, hoje em dia não se usa muito, mas não, era muito mais comum. Quando a Pro era criança, que a gente caía, fazia qualquer machucadinho, era um terror. Lá vinha a mãe com o mertiolate. Ele era um líquido vermelho. Pensa numa coisa que ardia. A gente tinha medo de passar o mertiolate. Hoje tem o mertiolate que já não arde mais, mas na época que a Pro era criança, você saía, caiu, machucou o joelho, ralou, saía com aquela manchona assim vermelha, passava aquele mertiolate por cima, e segura a dor, porque aquilo ardia pra caramba. O álcool também vai dar uma ardida, mas é uma dor necessária, né? Então, olha aqui. A presença de micro-organismo pode agravar o que seria apenas um ferimento superficial. Caí, ralei o joelho. Tá só superficial. Machucou a pele. Se eu não limpar, se eu não tratar, esse micro-organismo, ele vai entrar pela pele e vai entrar pro joelho. E ali vai dar uma bactéria, pode dar uma infecção, né? Então, é muito importante. Ó, tem que sempre, machucou, tem que sempre lembrar. Machuquei, eu tenho que fazer o quê? A limpeza. Por quê a limpeza? Só porque tá escorrendo sangue? Não, eu tenho que fazer a limpeza para retirar os micro-organismos que ficaram ali naquela queda. Naquela choque que teve com o chão ou com a parede, então feriu automaticamente. Em todos os lugares tem micro-organismo que a gente não vê. Então bateu ali, machucou, vem um micro-organismo. Eu faço acepção, eu limpo para eu evitar que esse micro-organismo entre no corpo, tá?
2. Em quais situações do dia a dia você precisa manter-se limpo para evitar a proliferação? O que é proliferação? Espalhamento. Espalhamento. Quando fala em proliferar, é que tá se espalhando, tá? Veio aqui no dedo. Machuquei o dedo. Não cuidei. E esse micro-organismo vai proliferar, ele vai vir, ele vai avançando, ele vai para a mão, ele vai para o antebraço e assim vai indo, tá? Então, aqui, resposta pessoal. Com o uso de quais antissépticos você se mantém limpo? Quais antissépticos para a gente se manter limpo? Também resposta pessoal. Aí, nós vamos para a página 5. Elias, vamos esperar aqui para que possamos pegar a receita dos remédios de que você precisa. Pai, há muito doente aqui, olha só. Um com lenço no nariz, são várias as pessoas que estão ali. 3, Elias tem razão em estar preocupado? Ó, Elias está falando para o pai que há muito doente ali. Ele tem razão de estar preocupado, de estar no meio? Por quê? Isso poderia prejudicar? Aí vocês vão aqui, ó. Elias tem razão de estar preocupado? Discuta com os colegas e o professor e escreva sua conclusão. É uma resposta pessoal, né? Quando a gente fala do ato de se prevenir, né? Para que eu tomo um remédio? Eu tomo um remédio porque ele é gostoso? Não, tô com algum sinal de que alguma doença vem vindo. Então, eu vou tomar um remédio para quê? Para prevenir. Por que eu limpo com antisséptico? Por que eu trato do ferimento? Porque eu estou prevenindo, tá? O pai de Elias explicou ao filho que é importante evitar ambientes fechados, porque neles há pouca ventilação e circulação de ar, o que facilita o aumento do número de agentes causadores de várias doenças, né? Ambiente fechado vai proliferar a ventilação, então os vírus vão sendo proliferados, vão se espalhando, né? Sempre é raro o nosso ventilador na sala não estar ligado. Por quê? Porque o ventilador tá ventilando ali. Se for só o vitrô, vem pouco ar. Né? Então tem que estar o ventilador ventilando. Ah, mas tá frio. Não, o ventilador não tá batendo direto em nós, ele precisa estar lá, ó, para girar o ar, né? Então, ambientes fechados é mais propício, tem mais, a pessoa corre mais riscos de pegar um vírus, uma bactéria, coisa desse tipo. Olha a imagem aqui. Multidão comemorando o carnaval em Teixeira, Paraíba 2017. A aglomeração de pessoas pode ocasionar diversos tipos de doença. A aglomeração é outro problema que faz com que micro-organismos se propaguem mais rapidamente, aumentando os casos de gripes, resfriados, rinites, alergias, sinusites, bronquites, entre outras doenças mais graves. Percebendo a curiosidade de Elias, seu pai lhe falou um pouco mais sobre o corpo humano e os micro-organismos. Ó, então aqui, olha aqui, aglomeração. Por que nós estamos na quarentena, né? Agora tá começando a ter um pouco de flexibilizando, né? A quarentena. Flexibilizando, fugiu a palavra, ó, engoli, flexibilizando, né? Por quê? Por causa que se tiver aglomeração de pessoas, né, um vai estar passando o coronavírus pro outro, né? As escolas. Escolas têm aglomeração. Nós ficamos perto. Na sala pode estar até um pouquinho mais afastado, mas assim, a gente está sempre aglomerado, né? São ambientes que tem muita aglomeração de pessoas. E nesses ambientes, nos hospitais, você chega ali numa recepção, né? E tá aquela lotação de pessoas. Você vai com um sintoma pro hospital. Você tá sentindo um sintoma. E você fica ali horas esperando ser atendido no meio daquele montaréu de pessoas. Ali você já pega outra infecção, outra bactéria, outro micro-organismo, né? Aglomeração. Carnaval, festas. Por isso que tá suspenso todos esses tipos de comemorações de eventos,
né? Jairo aproveitou a situação para explicar a diferença entre infecção e inflamação. Então, nós temos infecção e inflamação. Ó, a infecção ocorre quando micro-organismos entram no corpo através de cortes, feridas e por meio das vias respiratórias. Entendeu? Então, o micro-organismo entrou no corpo. Pode ser por um corte, por uma ferida, por meio das vias respiratórias, tá? Então, esse micro-organismo entra. Ó, o corpo aciona os anticorpos, protegendo-se contra esses invasores. Então, o nosso corpo tem anticorpos. O micro-organismo, ele entrou e ele vai criar uma infecção. Só que o anticorpo que tem no nosso corpo, ele fica se protegendo, ele fica lutando contra esses invasores que estão entrando, tá? Aí é a defesa do corpo. Ó, glossário, anticorpo, proteínas presentes no sangue que evitam a entrada no organismo de agentes estranhos causadores de doença, tá? Então, nós temos no sangue, nós temos os anticorpos, eles são organismos de defesa, né? São agentes, organismo, né, de defesa desses agentes estranhos que entram, ok? Ó, a aglomeração deixa as pessoas mais próximas umas das outras e pode deixar o ar contaminado. Assim, ao respirar, é mais fácil contrair a doença por um espirro que alguém possa dar. Além disso, se não houver ventilação suficiente, o ar pode ficar contaminado, que também propiciará a contaminação de pessoas. Então, aqui na página 5, nós vimos o que é a infecção. Então, vamos ver o que é a infecção e a inflamação. Qual é a diferença? Então, nós vamos ver qual é a diferença entre infecção e inflamação. Infecção ocorre quando o micro-organismo entra no nosso corpo através, né, da ferida, da parte respiratória, dos cortes. Aí, quando ele entra, ele invade, ele é um invasor. Ele invadiu os nossos anticorpos, que está presente no sangue, começa a lutar, a defesa do anticorpo contra o micro-organismo. Aí, agora, na página 5, nós vamos ver o que é a inflamação. Na 6, perdão. Inflamação é a própria resposta do organismo a cortes, a própria resposta do organismo a cortes, feridas e qualquer tipo de agressão sem que tenha havido a entrada de micro-organismo no corpo. Formam-se vermelhidão, inchaço, pele roxa, etc. Então, o que é a inflamação? Ela é a própria resposta do organismo a cortes, feridas e qualquer tipo de agressão sem que tenha havido a entrada de micro-organismos no corpo, deixando a pele avermelhada, inchada e roxa, né? 4. Tente responder a pergunta de Elias. Olha aqui o Elias falando. Afinal, o que são micro-organismos? Tá? Então, vocês vão tentar responder essa pergunta de Elias. O que são micro-organismos? Resposta pessoal, né? Olha aqui. Existe uma infinidade de micro-organismos microscópicos e, por isso, foram classificados em grupos para facilitar o seu estudo. Ó, quais nomes tem? Bactérias, vírus, fungos e protozoários. A Pro já deu uma ajuda aí na resposta, hein? Então, vocês vão tentar responder aí a pergunta de Elias. O que são micro-organismos? Quais são os organismos microscópicos? Quais são os organismos microscópicos? Ou seja, aqueles que a gente só vê através de uma lente de aumento, microscópio, tem aquela lente de aumento. A olho nu, como a gente fala assim, olhando, sem nenhum aparelho na frente, nada, você não vê. O óculos não é possível. Ó, o pai explicou para Elias que há um mundo invisível ao nosso redor, com muitos micro-organismos. Ou seja, seres tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu, mas somente com o auxílio de um microscópio.
É o caso, por exemplo, das bactérias, dos vírus, de alguns tipos de fungos e dos protozoários. Por essa razão, esses seres são chamados de organismos microscópicos. Elias ficou imaginando quais e como seriam os organismos microscópicos. Veja as imagens que ele criou em sua cabeça referente a esses seres. Olha só, a imaginação de Elias aí. Ele está imaginando os organismos microscópicos. Qual será que é o que aí? O que é o que? E se você olhar aí no desenho, eles são até bonitinhos, né, na imaginação de Elias. Mas eles fazem um mal danado. Parece bonitinho, engraçado, mas nananina não são. Elias queria saber mais sobre os organismos microscópicos. Então Jairo explicou que as bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários podem ser bons, maus ou perigosos à saúde. Nossa, bons, maus ou perigosos à saúde humana, né? Vamos ver aqui na página 7. 5. Elias ficou pensando em exemplos de situações nas quais esses organismos podem atuar como bons, maus ou perigosos. Será que você consegue ajudá-lo? Ligue cada informação a seguir ao tipo de organismo correspondente. Então, nós temos aqui, ó, organismos microscópicos bons, organismos microscópicos maus, organismos microscópicos perigosos. Vamos ver, então, aqui, ó. Qual desses que são bons, maus ou perigosos? Olha aqui. Geralmente, não provocam doença, mas mais alterações nos alimentos, como mau cheiro, mau sabor e mau aspecto. Nossa, geralmente não provocam doença, mas alterações nos alimentos, como mau cheiro, mau sabor e mau aspecto. Esse seria o que? Um organismo microscópico bom, mau ou perigoso. Agora o outro. Fazem com que as pessoas adoeçam e podem até mesmo matar. E esse aqui? Eles são organismos microscópicos bons, maus ou perigosos. E o último está dizendo assim: ajudam na digestão de alimentos, na elaboração de alimentos, como a penicilina, e na fabricação de certos alimentos, como o queijo e o iogurte. É um micro-organismo bom, mau ou perigoso, tá? Aí dá para ler com atenção e já imaginar o que seja respostas. Olha aqui, lactobacílios vivos. Vocês já ouviram falar? Olha, toma Yakult, Yakult é bom, tem lactobacílios vivos, né? Bom sim, demais bom. Pena que ele é caro, né? Eu compro aqui em casa às vezes um pacotão, meus filhos vão lá, tomam tudo de uma vez, eu fico doidinha. Mas até eu gosto. Então, ó, lactobacílios vivos. Tem no Yakult, em leites fermentados, né? Olha aqui, os probióticos são bactérias benéficas ao nosso corpo. Os probióticos são bactérias benéficas ao nosso corpo. Eles, em sua maioria, estão presentes em alimentos fermentados e também em nosso próprio intestino, tá? Então, no intestino, ele também está presente. Ó, os lactobacílios do gênero Lactobacillus são probióticos presentes em queijos e leites fermentados. Esses aqui, ó, no intestino, esses seres se reproduzem com grande rapidez e ainda criam um ambiente propício para que outras bactérias benignas possam se estabelecer ali. Então, os lactobacílios presentes nos leites e nos leites fermentados e nos queijos, ele é benéfico para o intestino, né? Então, aqui, vamos ver agora as bactérias. Elias, quer comer alguma coisa antes de irmos para casa? Sim, estou com muita fome.
Então vamos lavar as mãos. Não quero que fiquemos doentes. Aprendi na escola que lavar as mãos evita certas doenças causadas por bactérias. Olha aqui, Elias já tá espertinho. Ele sabe que lavar as mãos, né, evita certas doenças que são causadas por bactérias. Então, não podemos esquecer, tá? Isso tem que estar presente no nosso cérebro. Vou comer, vou lavar as mãos antes. Vou comer, mas eu só mexi ali, eu só peguei um negócio do chão. Não, tem que lavar as mãos com água e sabão para tirar as bactérias que ficam nas nossas mãos. Aí vamos para a página 7. A salmonela entérica é a bactéria causadora de salmonelose. Elias tem razão. Dependendo da higiene do local, micro-organismos perigosos podem provocar doenças de origem alimentar, como a salmonelose, causada pela bactéria Salmonella enterica, que pode causar diarreia volumosa com náuseas e vômitos. Essa doença é contraída pela ingestão de alimentos contaminados. A minha mãe chegou da feira. Ela tem o hábito de lavar todas as frutas, todos os legumes. Só que tocou o telefone na hora, a minha mãe se distraiu. Eu, mais do que rápido, fui lá e peguei a maçã. Só que a maçã, ela foi exposta. Primeiro, veio lá na caixa, do caminhão, bota a caixa no chão, vai lá com as mãos, pega a maçã, põe lá na prateleira, lá na feira. Aí vem um cliente, vai escolher, pega uma, pega outra, pega uma, pega outra. Todas ficam cheias de bactérias. E a minha mãe atendeu o telefone e eu não lavei. Eu tava com preguiça, o meu jogo tava na pausa, não dava tempo de eu lavar. Aí eu fui lá e comi. Aí veio aquelas bactérias. Aí eu venho e começo a ter vômito, eu começo a ter diarreia ou só a náusea. Por quê? Porque olha aqui, a salmonelose, né, a salmonella entérica, ela é contraída pela ingestão de alimentos contaminados. Por isso que eu tenho que fazer a higiene de todos os alimentos, né? Há outras doenças que podem ser provocadas por bactérias, como a cólera, causada pelo vibrião colérico, Vibrio cholerae, e a tuberculose transmitida pelo bacilo de Koch. Olha só, há outras doenças que podem ser provocadas por bactérias, como a cólera, causada pelo vibrião colérico, Vibrio cholerae, e a tuberculose transmitida pelo bacilo de Koch. Olha aqui o vibrião colérico, causador da cólera. Olha como ele é. Feio que dói, né? Feio que dói. Ó, há outras doenças que podem ser provocadas por bactérias, como a cólera, causada pelo vibrião colérico, Vibrio cholerae, e a tuberculose transmitida pelo bacilo de Koch. A cólera é transmitida ao ser humano pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Quando chega ao intestino humano, a bactéria se reproduz muito e passa a liberar substâncias tóxicas. Essas substâncias atacam a parede do intestino, provocando a diarreia. Já a tuberculose é transmitida, por exemplo, por meio da inspiração da poeira do ar. Essa bactéria se reproduz e se desenvolve nas áreas do corpo com muito oxigênio. Por esse motivo, desenvolvem-se rapidamente nos pulmões, prejudicando os órgãos do corpo humano. Para muitos desses males, existem antibióticos específicos que inibem o crescimento das bactérias. Ó, o vibrião colérico, causador da cólera. Ó que feinho. O bacilo de Koch, causador da tuberculose. Parece uns ramos, né? Isso tudo a gente só vê com microscópio, tá? Não é visto a olho nu. Você sabia? A tuberculose e a cólera foram descobertas por Robert Koch, importante bacteriologista alemão, tá?
Ó, as bactérias, não vamos gravar, né? As bactérias adaptam-se a vários ambientes, sendo, portanto, muito fáceis de serem contraídas e disseminadas. Daí a necessidade de lavar as mãos e os alimentos, tá vendo? A bactéria, ela se adapta, ela está presente, ela se adapta, ela fica ali, ó, ela mora ali, tá? E são muito fáceis de serem contraídas e disseminadas, vai passando, né? Então, daí a necessidade de lavar as mãos e os alimentos. 6. Os micro-organismos que fala o texto acima podem ser considerados bons, maus ou perigosos à saúde humana? Por quê? Por que que esses micro-organismos aqui, ó, eles podem ser considerados bons, maus ou perigosos à saúde humana? Por quê? Com as próprias palavras, cada um vai responder. Olha aqui, as bactérias são organismos microscópicos que estão em praticamente todos os meios. Praticamente em todo lugar. Na terra, na água e no ar. Na superfície ou no interior dos organismos. Em objetos e nos materiais em decomposição. Um pequeno volume de água, por exemplo, pode conter milhões de bactérias. Ó, a caneta. Ela vai pro estojo, ela sai do estojo, ela vai pra mão, ela cai no chão. A caneta, ela está com bactérias. Aí, eu não tenho o que fazer, né? Eu tô ali, boto a caneta na mão, na boca. As unhas. Em tudo eu tô mexendo. A unha tá cheia de bactéria. Ah, mas é tão gostoso roer a unha. Bota o dedo na boca. Bactéria. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Quem tem hábito de roer unha, cuidado. Evita pôr as mãos na boca. Evita coçar os olhos. A mão está suja, tá ali. Eu tô mexendo, eu peguei do chão. Ó, ai, eu derrubei meu salgadinho, eu tô comendo meu salgadinho, tava tão bom, era o último, caiu no chão. Eu vou lá e pego. Gente, não pode. Nós vemos pela rua, nós estamos andando, a sola do nosso tênis, do nosso sapato, tá tudo contaminado. A gente entra na sala de aula, a gente entra em casa, tem o hábito, limpa ali na porta, deixa ali. Mas a gente tá andando, ou distraiu, entrou com o mesmo sapato, tá num outro ambiente, tá tudo contaminado. Então, cuidado, crianças, atenção, às vezes as doenças vêm assim e a gente poderia estar evitando. Olha aqui, as bactérias, elas apresentam grande diversidade de formas e funções, e sua reprodução é rápida e simples. Quando se apresentam isoladamente, as bactérias recebem o nome de acordo com seu formato: cocos, esfera; bacílio, bastão; espírilos, espiral; vibrião, vírgula. Olha aqui, coco, diplococo; bacílio, vibrião e espirilo. Sem graças, né? Não tem graça nenhuma essas bactérias aqui, ó. Não são nem bonitinhas. Você fala, nossa, que carinha, né? Igual o Elias imaginou, né? Lá dos micro-organismos, lá na página 6. Ele até imaginou com uma cara bonitinha. Mas aqui, ó, você pega no microscópio, você não tem uma coisa bonita pra ver, né? Agora vamos ver lá, os vírus. Os vírus. No restaurante haviam muitas pessoas. Para evitar a transmissão de doença pelo ar em locais como esse, algumas condições são importantes. De acordo com o que você estudou até aqui, responda. Que condições são essas? Olha aqui, restaurante. O estabelecimento é pequeno, só que atende um número de clientela muito grande. Então tá lá, você passa assim, ai, dá licença, mal tem espaço para o garçom passar entre as mesas, né? Só que nós já vimos que a aglomeração, né? O ar fica contaminado e assim, o que, de acordo com o que nós estudamos até aqui, que nós estamos falando aqui desde a página 2, desse mundo invisível, né? Falando das infecções, das inflamações, dos organismos microscópicos, aí vem aqui as bactérias, agora os vírus, né? Que condições são essas, né? De acordo com o que você estudou até aqui, responda, que condições são essas? Né? O que deve
ter nesse estabelecimento para ter uma condição melhor? Ainda bem que o ambiente está bem ventilado. Assim não seremos contaminados por algum vírus. Vírus? A palavra vírus significa veneno. O nome é bem apropriado, pois não existe vírus bom. Então, vírus não existe bom, tá? Já tá dizendo aqui. Todos fazem mal à saúde das pessoas, dos animais ou das plantas. Jairo explicou ao filho que os vírus são partículas infecciosas diferentes das bactérias. Eles têm estrutura simples e parasitam as células do corpo humano. Eles se reproduzem nessas células e no final do processo quebram-se para se libertar. Ó, glossário, parasitar. O que é o parasitar, né? Que o vírus parasitam. Ato de viver em custa de outro organismo prejudicando. É um parasita, não presta para nada. Ele só tá, ó, vivendo ali nas custas de outro organismo e prejudicando. O vírus. Apesar de o vírus também causarem doenças, eles são muito diferentes das bactérias. Mostra aos alunos essas diferenças comparando-os. Enquanto as bactérias vivem por si mesmas, o vírus depende das células para existir, uma vez que são considerados partículas infecciosas. Então, olha aqui, ó. Apesar dos vírus também causarem doenças, eles são muito diferentes das bactérias. Enquanto as bactérias, elas vivem por si só. Eu sou poderosa. Eu vivo ali, eu não dependo de nada. Eu existo ali e eu fico ali. Já os vírus não. Eles dependem das células para existir, uma vez que são considerados partículas infecciosas. Aí vamos para a última página de hoje, meus amores, o 10. O vírus tem sido alvo de discussão científica há muito tempo, pois alguns cientistas os consideram seres vivos, outros não, pois fora da célula hospedeira, os vírus são inativos. Veja como ocorre a sua reprodução. Olha aqui o vírus, ele vai entrar, tá na célula hospedeira, né, o vírus, a absorção. Aí vem aqui a entrada, a replicação, olha aqui, eles estão se replicando. E depois a liberação. Olha como ocorre a reprodução. Ele entra na célula hospedeira e vai se replicando até ser feita a liberação aqui. Assim como as bactérias, os vírus apresentam várias formas. Veja os desenhos esquemáticos a seguir, feitos com base na estrutura de alguns vírus. Ó, vírus da gripe, HIV, vírus que causa AIDS, vírus do tabaco, bacteriófago, vírus que ataca bactérias. Agora tem o desenho, né, do coronavírus, que ele tá mais ou menos parecido com o do HIV. Você vê lá o desenho do coronavírus. Elias quis saber porque os vírus causam doença. O pai explicou que geralmente eles destroem as células que parasitam. O vírus da AIDS, por exemplo, parasita as células do sistema de imunização e pode ficar instalado em diferentes partes do organismo. O que seria um sistema de imunização? Sistema encarregado de defender o corpo contra os micro-organismos, tá? Por isso que fala assim, aquela pessoa tem baixa imunidade, então ela fica mais, né, mais gripada, mais doente, isso, tá? 8. Observe o esquema de reprodução do vírus no começo da página. Olha lá, reprodução. A. Qual é o tipo de vírus que está representado? Qual que é o tipo de vírus que está representado aqui? E que tipo de célula ele ataca, tá? Então aqui, olha aqui, sistema de imunização, então é o sistema encarregado de defender o corpo contra micro-organismos, tá? Então aqui vocês vão estar tentando, pelo que foi lido, pelo que a Pro foi falando, explicando, responder a essas questões, né? Depois nós vamos tirar as dúvidas e corrigir pelo Google Meet, tá bom, crianças? Tem aqui uma hora da pesquisa, então eu dou a aula que eu dou num dia, a pesquisa eu passo no dia seguinte, então vocês já têm a pesquisa de história para fazer, que é para entregar na próxima quarta. Hoje eu vou estar passando a pesquisa que foi pedida em geografia na aula de ontem, tá?
Porque a pesquisa você tem aula hoje, a pesquisa você vai responder para a Pro fazer, apresentar na próxima semana naquela mesma aula, tá? Então essa pesquisa aqui, a Pro vai estar passando também para vocês. Assim a gente fazendo todos de uma semana para outra, a gente não vai deixar acumular, tá? E nós vamos tirar todas as nossas dúvidas no Google Meet. Hoje nós vamos entrar 2 horas, tá? Vai ser sempre 2 horas. E nós temos que fazer a correção de história e de geografia. Eu não sei se a gente vai conseguir tempo para tudo isso. Se não conseguir, não tem problema, tá? Então fica assim, português tem aula na segunda, na terça faz a correção. Quarta aula na terça aula de matemática, faz a correção na quarta. Quarta é aula de história, eu corrijo história na quinta. Quinta aula de geografia, eu corrijo geografia na sexta. E na sexta é aula de ciências, eu corrijo na segunda. Como ontem a Pro não conseguiu fazer, que a Pro precisou ir ao médico, então ficou assim. Só que a gente vai tentar. Se não conseguir corrigir as 2 hoje, na semana que vem a gente consegue. Tá bom, crianças? Um beijo pra vocês e boa aula. Amo vocês.